Irmãos, irmãs, amigos e amigas, as nossas saudações em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui nós estamos, e hoje num sentido bem especial, depois de 31 sermões, chegando agora ao 32º, a gente vai encerrar as nossas considerações na carta de Paulo aos Efésios. Foi uma viagem que nós iniciamos desde o dia 13 de junho de 2021, já são anos, e considerando versículo a versículo, trecho a trecho, palavra a palavra, e assim nos instruindo naquilo que Deus nos preparou através desse bendito livro que nós temos diante de nós. Então, com a graça de Deus, hoje a gente vai dar esse fechamento, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele nos proporcionou em termos de ensinamento, em termos de instrução, e graças a Ele tudo está registrado. Nós temos aí uma playlist específica no nosso canal de YouTube, onde a gente pode rever cada uma dessas 32 pregações, contando com a pregação de hoje. Então, vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Éfeso, carta aos Efésios. A gente vai abrir no capítulo 6, o último capítulo desse livro. Hoje a gente vai considerar os versículos 18 a 24, na verdade finalizar a carta, mas a título de lembrança, a gente vai ler o trecho maior que já foi considerado, mas que serve para nós trazermos à mente tudo aquilo que foi considerado, ou seja, fazer uma rápida revisão. Então a gente vai ler do versículo 10, Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo número 20, pelo menos nesse primeiro momento, e depois a gente encerra com os versículos seguintes. Então, abra aí a sua Bíblia nesse trecho da Escritura Sagrada, Efésios 6, 10 até o versículo 20. Então diz o seguinte, Efésios capítulo 6, versículos 10 até o versículo número 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Até aqui, até o versículo 20, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e também minhas amigas, há uma batalha, há uma guerra que se desenvolve ao longo da nossa vida cristã, ao longo da nossa vida enquanto salvo, que às vezes nós não percebemos, que às vezes nós não atentamos. É uma guerra, irmãos e irmãs, de cunho invisível, onde os nossos inimigos, os nossos adversários, se propõem com afinco a investir contra a igreja de Deus, tentando prejudicar o seu avanço,
tentando barrar o seu avanço, o seu crescimento aqui neste mundo, aqui nesta terra. Esse conflito ao qual nós estamos fazendo menção, de ordem essencialmente espiritual, explica, irmãos e irmãs, a perseguição que a igreja sofre, e a gente vê isso de maneira muito intensa em alguns países, em algumas localidades. Esse conflito, essa guerra, explica a tentativa que as pessoas fazem de tentar extinguir de uma vez por todas toda e qualquer lembrança, toda e qualquer mensagem relacionada a Jesus Cristo. Essa guerra, ela explica a rejeição, quer seja aberta, quer seja oculta, que as pessoas têm em relação à pregação do Evangelho, em relação à pregação da mensagem de Cristo. É o que nós chamamos de batalha ou de guerra espiritual. Quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, Efésios capítulo 6, versículos 10 até o versículo número 20, a gente percebe, irmãos e amigos, que é sobre essa guerra, é sobre esse conflito, é sobre essa batalha que Paulo ele fala de maneira específica nesse trecho que nós acabamos de ler. Não nos esqueçamos da sequência geral da carta de Paulo aos Efésios. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo ele mostra o plano glorioso de Deus de instituir para si uma igreja. E na medida em que Deus desenvolve esse plano e nos inclui nele, nos salvando em Cristo Jesus, ele derrama copiosas bênçãos de ordem espiritual que eu, você, todos nós que somos salvos em Cristo Jesus, experimentamos em virtude da graça e da misericórdia de Deus. Então, nos 3 primeiros capítulos, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo menção justamente a essa realidade. Contudo, ele não para por aí. Nos 3 últimos capítulos da sua carta aos Efésios, ele mostra algumas responsabilidades, ele mostra alguns compromissos que nós temos, uma vez que nós fazemos parte desse plano glorioso de Deus, uma vez que nós fomos incluídos na sua igreja, de vivermos e vivermos neste mundo para a sua glória, para o louvor do seu santo e excelso nome. E aí, meus irmãos, e aí, meus amigos, na parte final da sua carta, na parte final do capítulo 6, Paulo ele fala dessa guerra, Paulo ele fala desse conflito que o reino das trevas ele trava com o reino da luz, construindo assim a batalha espiritual que nos envolve enquanto crentes e crentes em Cristo Jesus. Nas 2 últimas meditações que nós fizemos em relação a esse texto, nós vimos, meus irmãos, meus amigos, alguns aspectos relacionados a essa guerra, a esse conflito que nós chamamos de batalha espiritual. Por exemplo, dentro da nossa primeira mensagem em relação a esse ponto, nós vimos que nós fomos, enquanto povo de Deus, nós fomos, enquanto pessoas salvas em Cristo Jesus, chamados para essa guerra, chamados para essa batalha espiritual. Se você voltar rapidamente o seu olhar para o versículo 11, parte A, e também para o versículo 13, parte A, você vai perceber essa convocação que Deus nos fez para nós participarmos dessa luta, dessa guerra espiritual. No versículo 11, parte inicial, Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Versículo 13, parte A: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Aqui é um chamado para a guerra, aqui é um chamado para o conflito, não de ordem física, não de ordem humana, não de ordem material, mas sim de ordem espiritual. Mas não só isso. No versículo 10, Paulo ele fala do fortalecimento que nós recebemos para lutar essa luta, para guerrear esse conflito. Conforme nós falamos, um conflito essencialmente espiritual. Olhem só o que ele nos diz aqui no versículo 10. Quanto ao mais, falava ele aos irmãos, veja, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, ele fala do chamado para essa guerra, ele fala do fortalecimento para essa guerra, mas ele não para por aí, ele especifica de maneira detalhada quais são os inimigos que nós enfrentamos nessa guerra. E olhem só, o versículo 12,
Percebam o que ele nos mostra aqui nessa passagem. Ele diz, verso 12: porque a nossa luta, essa luta que ele está fazendo menção, não é contra o sangue e a carne, mas veja, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, os inimigos que nós temos a enfrentar, os inimigos que nós temos a vencer. E aí ele segue e nos mostra também o propósito dessa guerra, nos mostra também o propósito dessa batalha, repito, de cunho essencialmente espiritual. Aonde? Versículo 11, parte B. Aonde? Versículo 13, parte B. Ele diz, versículo 11, parte B: para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 13, parte B: para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então essa luta tem como propósito nos fortalecer, nos firmar em termos espirituais. Então esse foi o resumo da nossa primeira meditação nesse trecho aqui de Efésios. Na nossa última oportunidade, em que nós consideramos aqui essa passagem, nós vimos as armas que Deus nos disponibilizou para essa guerra. Nós vimos as armas que Deus nos deu para que nós possamos guerrear esse conflito. E são pelo menos 6 armas, conforme nós observamos, dos versículos 14 até o versículo de número 17. Em primeiro lugar, nos foi dado o cinto da verdade. Versículo 14, parte A, Paulo diz: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. No mesmo verso 14, nos é dito que nos foi dado a couraça da justiça, vestindo-vos da couraça da justiça. No versículo 15, nos é ensinado que Deus nos deu as sandálias do Evangelho da paz, para lutar essa luta. Ele fala: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. No versículo 16, nos é mostrado que Deus nos deu o escudo da fé para podermos travar esse conflito. Por isso ele diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas não só isso. No versículo 17, ele nos mostra que Deus nos deu o capacete da salvação, quando diz: tomai também o capacete da salvação. E também no versículo 17, ele nos mostra que Deus nos deu a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso ele fala: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então são as armas que nós temos, as 6 armas que nós temos para lutar essa luta. Hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos, a gente vai trabalhar a fonte do poder. Hoje a gente vai trabalhar a fonte da força que nós temos para poder lutar essa luta, para poder fazer uso dessas armas e assim cumprir com o nosso chamado de travar essa batalha espiritual para a qual Deus, Ele nos chamou, uma vez que Ele nos salvou em Cristo Jesus. Então, eu queria, com a graça de Deus, com a graça do Senhor, trabalhar justamente esse tema na noite de hoje: a fonte do poder espiritual dos crentes. A fonte do poder espiritual dos crentes. Lembremos-nos que nós temos uma luta a ser travada. Lembremos-nos que nós temos armas que devem ser utilizadas para travar essa luta. Mas tudo isso não faria sentido se Deus não nos fortalecesse. Por isso nós temos essa força. Por isso nós temos esse poder, por isso nós temos a origem dessa força, para que assim nós possamos empreender essa luta, repito, para a qual Deus Ele nos chamou. Então, nós vamos, com a graça dEle, nós vamos, com a graça do Senhor, concentrar a nossa atenção nisto que Paulo fala, sobretudo no versículo 18 e também no versículo de número 19. O poder para a nossa batalha espiritual, a fonte de poder da nossa batalha espiritual. Então, Paulo nos diz, versículo 18, todo o verso e também a parte inicial do versículo 19. Acompanhe conosco, por favor, a leitura aqui desta passagem. Ele nos ensina: com toda oração e súplica,
orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Parte inicial do versículo 19. E também por mim. Aqui nesse trecho, irmãos, aqui nesse trecho, meus amigos, Paulo, ele nos ensina, ele nos mostra de onde vem o poder para que eu, você, todos nós, possamos travar essa guerra, essa batalha de cunho espiritual. E qual é a origem? Qual é a fonte do nosso poder, através do qual Deus nos capacita para que nós travemos essa luta? Conforme nós vimos aqui nesse trecho, conforme nós vimos aqui nessa passagem, esse poder, ele vem da oração. Esse poder, repito, ele vem da oração. Podemos dizer, irmãos e irmãs, que é através da oração que nós adquirimos, que nós ganhamos. E adquirimos e ganhamos força espiritual, para que essa força ela possa ser usada por nós na nossa luta contra o reino espiritual das trevas. É através da oração que nós adquirimos a capacidade necessária de podermos usar as armas que Deus nos disponibiliza, para que assim possamos travar esse conflito, para que assim possamos travar essa guerra. Nós vimos agora há pouco, na nossa revisão, que Deus nos deu o cinto da verdade, que Deus nos deu a couraça da justiça, que Deus nos deu as sandálias do evangelho da paz, que Deus nos deu o escudo da fé, que Deus nos deu o capacete da salvação, que Deus nos deu a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Contudo, se nós não tivermos força, contudo, se nós não tivermos vigor para poder usar essas armas, nós seremos presas fáceis contra os nossos inimigos e inimigos espirituais. Então, é por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que Deus ele vem em nosso auxílio. E aí ele nos dá esse recurso, que é justamente a oração, para que, através da oração, nós possamos adquirir as forças não físicas, mas o vigor espiritual, para que assim nós possamos levar adiante essa luta e esse conflito. Então, Paulo ele vai se deter acerca desse tema. Paulo ele vai se deter acerca desse assunto, ou seja, da oração. Veja que não é um tema sem importância. Veja que não é um assunto de só menos, não, muito pelo contrário. Tanto é que quando ele faz algumas observações sobre essa batalha espiritual, quando ele faz a explicação acerca das nossas armas espirituais, ele fecha todo esse ensino, ele fecha toda essa instrução, baseando tudo isso na oração. De onde virá, repito, o vigor, de onde virá a disposição, de onde virá a força para que nós possamos empreender essa luta. Aqui nesse trecho que nós temos diante de nós, versículo 18, parte inicial do versículo 19, nós encontramos aquilo que algumas pessoas chamam de os todos da oração. Não sei se você percebeu, mas ao longo da nossa leitura você consegue enxergar isso. Paulo usa essa palavra, toda, tudo, mostrando justamente essa importância, mostrando justamente essa necessidade, mostrando a necessidade que nós temos de nos voltarmos para a oração, para que através da oração a gente possa de fato enfrentar os nossos inimigos. Então, eu queria trabalhar agora esses 4 aspectos. Eu queria trabalhar esses 4 pontos que Paulo fala aqui acerca da oração, para que nós possamos atender para essa necessidade, para que nós possamos considerar a seriedade de termos uma vida voltada para Deus, de termos uma vida voltada para o Senhor. Nós falamos acerca de avivamento no último domingo, e nós continuaremos a falar ao longo desse ano, e não há e não haverá avivamento sem oração. E pela providência de Deus, estamos batendo nessa tecla, para que nós possamos nos conscientizar, para que nós possamos absorver esse ensino e para que nós possamos aceitar essa urgência, essa necessidade. Não só nós temos uma compreensão mais acurada do que seja oração,
mas de fato aceitar os desafios de uma vida de oração em relação ao nosso viver. Mas aí permanece a pergunta, mas aí permanece a indagação: quais são esses 4 aspectos da oração aos quais Paulo aqui faz menção? São os seguintes. Em primeiro lugar, Paulo ele fala dos tipos de oração. Em primeiro lugar, Paulo fala dos tipos de oração. Veja aí, irmãos, veja aí, amigos, a parte inicial do versículo 18. A parte inicial do versículo 18. Veja, aqui a gente vai destacar os tipos de orações ao qual o apóstolo Paulo ele faz menção. Ele diz: com toda oração e súplica. Veja, toda, não é muita, toda, não é alguma, mas veja, toda, não é muita, toda, não são algumas, mas toda oração, toda súplica. Então Paulo diz os tipos de oração: com toda oração e súplica. A gente pode definir oração como uma conversa, um diálogo que a gente desenvolve com a pessoa de Deus, que a gente desenvolve com a pessoa do Senhor. E ao longo da nossa experiência, até mesmo pela instrução da palavra de Deus, a gente percebe que existem várias maneiras de nós orarmos. Existem orações de gratidão, quando a gente reconhece a provisão de Deus em relação à nossa vida ou em relação à vida de outras pessoas, e a gente agradece a Deus conversando com Ele, se comunicando com Ele. É o que nós chamamos de oração de gratidão. Existe também a oração de confissão, que é quando a gente reconhece os nossos pecados, reconhece as nossas transgressões, algo tão comum ao longo da nossa existência aqui na terra, e que a palavra de Deus requer que nós assim o façamos, que cheguemos diante de Deus e que nós confessemos os nossos pecados a Ele. Quando isso acontece, nós estamos fazendo uma oração de confissão. Existem também as orações que nós chamamos de orações de intercessão, quando a gente pede em favor de terceiros, quando a gente pede em favor de outras pessoas e não em favor de nós mesmos. Existe oração de arrependimento, quando nós nos entristecemos com os nossos pecados, com as nossas transgressões, que faz parte também desse processo para que a gente possa estar vivenciando um avivamento em relação à nossa vida. Então, quando Paulo fala com toda oração, ele está se referindo justamente a isso, com todo tipo de oração. Seja oração de gratidão, seja oração de confissão, seja oração de intercessão, seja oração de arrependimento, isso deve existir, irmãos e irmãs, na nossa vida. Esse exercício prático da oração, que envolva todos esses tipos de oração, que envolva todos esses tipos de conversa que a gente deve desenvolver e manter com Deus ao longo da nossa peregrinação aqui na terra. Então, quando ele nos ensina o poder da oração, ele mostra isso, que para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos adquirir força espiritual dentro dessa luta, dentro dessa batalha, a gente tem que fazer todos os tipos de oração. Mas não só isso, ele fala com toda oração e súplica. A palavra súplica aqui já tem um significado mais específico. É você se detalhar naquilo que você pede, é você se detalhar naquilo que você clama e clama a Deus. Na nossa vida, a gente deve fazer isso. A gente tem aquelas orações mais generalizadas, seja de gratidão, seja de confissão, seja de arrependimento, mas também nós temos aquelas orações mais específicas, em que a gente deve suplicar, em que a gente deve pedir, em que a gente deve clamar a Deus, e isso também envolve uma fonte de poder, para que nós possamos lutar a nossa batalha espiritual. Então, perceba, meu irmão, perceba, minha irmã, que dentro desse aspecto, a vida de oração envolve, não só nós entendemos a oração no seu sentido geral, mas nós também entendemos a oração no seu sentido específico. Nós temos a noção que temos pedidos de caráter geral que nós devemos fazer, mas nós também temos um entendimento de pedidos específicos que nós devemos fazer a Deus. Por exemplo, quando nós pedimos que Deus aviva a sua igreja no mundo, nós estamos fazendo orações no sentido geral. Quando nós pedimos que Deus avive a sua igreja aqui no nosso meio, é uma súplica, é um pedido específico. Então tudo isso deve envolver a nossa vida.
Tudo isso deve envolver o nosso clamor. Deus quer que nós oremos nos vários tipos de oração. Deus quer que especifiquemos as nossas orações. É assim, em primeiro lugar, que Ele vai nos fortalecer, que Ele vai nos capacitar, que Ele vai gerar força em nós, para que assim a gente possa nos manter no caminho do Senhor e travar essa luta, esse conflito espiritual. Então, o primeiro todo da oração são os tipos de oração. Ele fala com toda oração, com toda súplica. Mas não só isso. Em segundo lugar, Paulo fala da frequência. A frequência da oração. Quanto tempo a gente deve dedicar? Qual é a parcela do nosso dia que a gente deve investir em uma vida de oração? Paulo ele responde isso. E ele responde falando justamente assim, versículo 18: orando, veja, em todo tempo no Espírito. Orando em todo tempo no Espírito. Literalmente falando, essa passagem ela pode ser assim traduzida: orando em toda ocasião específica no Espírito. Orando em toda ocasião específica no Espírito. Nós somos chamados, meus irmãos, nós somos chamados, minhas irmãs, a termos uma vida contínua de oração, a termos uma vida contínua de comunicação com Deus, a termos uma vida contínua de diálogo com o Senhor, de conversa com o nosso Pai. Talvez você pare, talvez você pense, talvez você fique se indagando, mas será que isso não é exagero? Será que o apóstolo Paulo não está passando do ponto quando ele chega para os Efésios e quando ele chega para nós e nos exorta, nos ensina a que nós oremos com a frequência de todo o tempo, de todo momento? Não, meus irmãos, jamais, minhas irmãs. Até porque quando nós olhamos a palavra de Deus e quando nós consideramos alguns outros textos da Bíblia, a gente percebe que a indicação da Bíblia é sempre nesse sentido, de envolver todo o nosso tempo, de envolver essa frequência constante do nosso voltar-se para Deus, do nosso clamor ao Senhor, do nosso orar a Ele. Sem desmarcar aqui esse texto dos Efésios, ou aos Efésios, rapidamente eu queria ler algumas passagens com vocês, para que vocês atentem para esse princípio, para que vocês atentem para essa verdade. Então, a primeira passagem é Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 12. Sobretudo a parte B do versículo 12. Veja como Paulo trata a frequência que nós devemos ter em relação à oração. Veja o que Paulo ensina, o tempo que nós devemos investir em relação às nossas orações. Olhem só, Romanos capítulo 12, versículo 12, sobretudo a parte B, a parte final desse verso. Olha só o que nos diz aqui a palavra. Pasmem, irmãos e irmãs, mas é isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia ensina. Veja o que ele fala: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração como? Não escutei direito. Na oração como? Perseverantes, sem parar. Sem parar. Vamos mais adiante. Abram aí, Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Parte A do versículo 2. Olha só o que Paulo fala aqui em relação à oração. Veja que lá ele ensinou que nós devemos ser perseverantes na oração. Veja que em Efésios ele ensina que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito. E olha só o que ele fala aqui na parte inicial do versículo 2. Colossenses capítulo 4, parte inicial do versículo 2. Olha só, a ordem. Isso aqui está no imperativo. É uma ordem que Deus nos dá. É uma ordem que Deus nos dá. Então, qual é a ordem? Aqui não é opcional, é uma ordem. Ele diz: perseverai na... Fraco, meus irmãos, perseverai na... Está vendo aí? É nessa perseverança, é nesse vigor que ele nos exorta a orarmos. Um pouco mais adiante, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Na verdade, esse texto a gente deveria até citar, até porque a gente sabe, né? De cor e salteado. Tessalonicenses, capítulo 5, primeira carta, versículo 17. Quem sabe pode citar, não precisa nem ler aí na palavra. Diz o quê?
Orai sem... Está vendo aí, meus irmãos? Orai sem cessar, perseverai na oração, sede perseverantes, orando em todo tempo no Espírito. Talvez seja por isso que o reverendo MacArthur Jr. nos ensina que a oração, ela é a respiração do cristão. Você já se imaginou parando de respirar, fisicamente falando? Você já se imaginou passando 5, 6 minutos sem respirar? Você morre, você vai a óbito. Então a gente precisa estar em constante respiração, fazendo esse exercício que é fundamental para a nossa existência. Então, quando você vê todas essas passagens das Escrituras mostrando essa constância na oração, você chega a essa mesma conclusão a que chegou MacArthur Jr. Ou seja, a oração, ela é a respiração do cristão. Mas aí surge uma pergunta, mas aí surge uma indagação: mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente ora em todo o tempo? Como é que a gente ora sem cessar? Como é que a gente persevera na oração? Como isso se dá de maneira prática? Simples, meus irmãos, simples, minhas irmãs, quando nós temos consciência de que nós estamos na presença de Deus. Nós oramos em todo o tempo no Espírito, quando nós temos consciência de que nós estamos na presença de Deus. Como é que isso acontece no seu sentido mais direto? Quando a gente compartilha com o nosso Deus de todos os momentos que nós vivenciamos ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida aqui na Terra. De maneira específica, quando você acorda pela manhã e muitas vezes você contempla um dia lindo, e muitas vezes você se vê ali com saúde, com disposição, e de repente na sua mente você chega e agradece a Deus por essa bênção. Isso é orar em todo o tempo no Espírito. Quando você liga a sua televisão, e muitas vezes você acompanha algum acontecimento trágico que se deu ali, e aí naquele mesmo instante você intercede a Deus em favor das pessoas envolvidas dentro daquele acontecimento, é você estar orando, e orando em todo tempo. Quando você está passando por uma situação de adversidade, quando muitas vezes a pessoa lhe persegue por causa do Evangelho, e no mesmo instante, mesmo diante daquele quadro, mesmo diante daquela situação, você suplica a Deus em favor da vida daquela pessoa, em favor da salvação daquela pessoa, você está orando em todo o tempo. É assim, meus irmãos. É dessa forma, minhas irmãs, que nós oramos em todo o tempo no Espírito, que nós oramos sem cessar, que nós perseveramos na oração, que nós respiramos uma vida de oração. Então veja, Paulo fala dos tipos de oração, com toda oração, com toda súplica. Paulo fala da frequência de oração, orando em todo o tempo no Espírito, mas não só isso. Em terceiro lugar, Paulo ele fala da forma da oração, a maneira como nós devemos orar, no sentido mais direto, no sentido mais prático. Veja aí o que ele fala no versículo 18, na sequência do texto, quando ele diz: para isto vigiando, veja, com toda perseverança e súplica. Paulo aqui nos ensina, Paulo aqui nos exorta, que nós devemos estar atentos em nossas orações. É por isso que ele usa a palavra vigiar. Na prática, você vigia algo, você vigia alguém, fazendo o quê? Estando atento, estando observando, estando considerando aquele algo, ou aquele alguém, ou aquela coisa. Então, em termos espirituais, aplicando isso às nossas orações, acontece justamente esse mesmo sentido. Nós devemos estar atentos, meus irmãos, às necessidades que nós temos. Nós devemos estar atentos, minhas irmãs, às necessidades que os nossos irmãos em Cristo têm. Nós devemos estar atentos às necessidades que a Igreja de Cristo tem, os nossos familiares têm, a sociedade tem, e assim fazer essa vigilância e estar constantemente buscando a presença de Deus através das nossas orações. Que grande exercício, que grande desafio, mas veja que são nesses termos, é desta forma que a Bíblia nos exorta a orar. Ela não trata da oração no seu sentido divagado, naquele sentido geral, não, mas no sentido específico, mostrando justamente esse aspecto, que nós devemos ser vigilantes, atentos às nossas orações.
observando a nossa condição, observando a condição das pessoas ao nosso redor, observando as condições da nossa igreja, observando as condições da nossa sociedade, observando as condições do mundo, e está sempre clamando a Deus de acordo com cada necessidade que nós observamos. Isso é vigiar. Essa é a forma, essa é a maneira através da qual Deus quer que nós oremos. Como ele falou, com toda oração, com toda súplica e em todo o momento. Então veja, ele fala dos tipos de oração, veja, ele fala da frequência da oração, veja, ele fala da forma da oração, mas ele não para por aqui. Em quarto lugar, ele fala dos objetos da oração. Em quarto lugar, ele fala dos objetos da oração. Veja aí, a parte final do versículo 18. Veja aí, a parte inicial do versículo 19. Ele diz: por todos os santos, nós devemos orar e vigiar por todos os santos. Versículo 19, parte inicial, e também por mim. Então, quem é o objeto da nossa oração? Aqui nós devemos clamar a Deus. Aqui nós devemos pedir ao Senhor, conforme Paulo aqui, por todos os santos, por todos os crentes. Contudo, ele faz uma especificação que eu acho bem legal. Ele mostra que nós devemos orar por todos os santos, no seu sentido geral, todos os crentes, no seu sentido geral, e essa é a responsabilidade que nós devemos ter, enquanto igreja, de orar uns pelos outros. Essa é a responsabilidade que nós temos enquanto igreja de Cristo aqui na terra, de estar intercedendo por toda a igreja de Cristo que está espalhada pelo mundo, por todos os santos. Mas não só isso, nós devemos orar também em favor das nossas lideranças e lideranças espirituais. É por isso que no versículo 19, Paulo ele fala, e também por mim. Então Paulo ele pede oração por ele mesmo. Veja que, não obstante ao fato dele ser um apóstolo, não obstante ao fato dele ter sido um grande evangelista, um grande missionário, um grande pastor, um grande teólogo, da gente dever a ele, Paulo, a doutrina mais maçuda que nós temos dentro do Novo Testamento, dele ter espalhado o evangelho pelos 4 cantos do Império Romano, esse mesmo homem chega para a igreja de Efésios, ou a igreja em Éfeso, e pede: irmãos, orem por mim, irmãos, clamem por mim, irmãos, intercedam por mim. Então nós percebemos que é fundamental nós estarmos clamando e clamando pelas nossas autoridades espirituais. É fundamental nós estarmos clamando e clamando pela nossa liderança espiritual, porque dentro dessa guerra, meus irmãos, dentro desse conflito, minhas irmãs, dentro dessa batalha espiritual, muitas vezes Satanás, muitas vezes o reino das trevas, ele investe contra a liderança, porque se eles sobressaírem em relação à liderança, ele vai conseguir atingir o seu alvo de destruir toda a igreja de Deus. Então por isso Paulo fala: orem também por mim. E é interessante a gente observar o interesse que existia no coração, de nós observarmos o interesse que existia na mente do apóstolo Paulo. Quando Paulo ele ora, na verdade, quando ele pede para a igreja orar por ele, quando ele solicita que a igreja interceda por ele, veja que ele não está pedindo que a igreja ore para que ele fosse liberto da prisão. Ele não está pedindo que a igreja ore para que a perseguição deixasse de existir na sua vida, para que as dificuldades cessassem no seu ministério. Não, muito pelo contrário. Veja em que sentido, veja em que propósito o apóstolo Paulo ele pede oração em favor daqueles irmãos. Olhem só, versículo 19, ele diz: e também por mim, para que me seja dada, veja, no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado, corajoso para falar, como me cumpre fazê-lo, melhor dizendo. Paulo estava preso, e pelo fato de ele estar preso, ele tinha a companhia de toda a guarda pretoriana, pessoas que se revezavam diariamente, na verdade em vários turnos, pelo menos 3, guardando ali o apóstolo Paulo. Ele precisava pregar o evangelho para aquelas pessoas, e por isso ele pediu ousadia para que ele ministrasse o evangelho. Paulo recebia visita de irmãos que se dirigiam a Roma para poder encontrá-lo, para poder escutar palavras de conforto. Ele precisava também de capacitação divina para poder exercer esse ministério.
Paulo ele se apresentou diante de vários tribunais durante esse período em que ele estava preso, e ele precisava dar o testemunho de Cristo a todas aquelas autoridades. Então, diante desse quadro que se lhe apresentava, o que é que ele faz? Irmãos, clamem, peçam por mim, para que quando eu abrir a minha boca, quando eu falar do Evangelho, quando eu proclamar a verdade, eu possa ser ousado, e assim eu torne Cristo conhecido através da minha pregação. Então nós devemos orar por todos os santos, mas também nós devemos orar pela liderança, pelas nossas autoridades espirituais, para que assim o Evangelho se propague, para que assim a palavra de Deus ela se espalhe, e Deus cumpra através dela, não só propósitos redentivos, mas propósitos de edificações, para a honra e para a glória do seu santo e excelso nome. E diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, tantas outras coisas nós podíamos falar, mas o tempo não vai deixar. O que é que fica de lição para nós? O que é que fica de desafio para nós? É muito legal a gente poder ver todas essas coisas que o apóstolo Paulo fala, mostrando a necessidade de nós orarmos, todo tipo de oração, mostrando a necessidade de estarmos frequentemente orando, mostrando a necessidade de nós estarmos orando de maneira vigilante, mostrando a necessidade de nós estarmos orando por todos os santos e também pela liderança da nossa igreja. Mas o que é que fica para mim? O que é que fica para você? Em termos de prática, em termos de desafio de vida, pelo menos um, meus irmãos, pelo menos um, minhas irmãs, eu queria colocar para a nossa reflexão, para o nosso pensamento na noite de hoje. Ou seja, encaremos, meus irmãos, encaremos, minhas irmãs, com a devida seriedade, uma prática de oração. Encaremos com a devida seriedade, uma prática de oração. Veja que Paulo usa a palavra tudo aqui nesse trecho. Ele está levando a oração a sério. Ele não está falando coisas soltas, ele não está falando nada aleatório. Ele quer que nós nos envolvamos de fato, ele quer que nós nos envolvamos de verdade nessa vida de oração, orando no seu sentido geral, orando no seu sentido específico, orando como estilo de vida, orando atentando para as nossas necessidades, orando em favor dos santos, orando a favor do líder, em favor dos líderes da igreja. Então há uma necessidade, meus irmãos, há uma necessidade, minhas irmãs, urgente de nós levarmos a sério o ministério da oração. Eu queria que você pensasse nisso na noite de hoje. Seja as orações de caráter particular, seja as orações de caráter familiar, seja as orações de caráter comunitário, enquanto igreja de Deus aqui neste mundo, para que a gente possa de fato travar essa guerra no sentido espiritual, para que a gente possa de fato superar os ataques que a igreja sofre, tantos ataques, tantas dificuldades que travam o seu crescimento e que talvez sejam solucionados, pelo menos em grande parte, se nós nos voltarmos para a oração. Assuma esse compromisso com Deus, assuma esse compromisso com o Senhor, para que você seja uma pessoa de mais oração, para que a sua família, uma vez que seja uma família cristã, seja uma família mais de oração, para que nós possamos ter uma igreja de mais oração. Nós temos reuniões de oração espalhadas ao longo da semana, terça, sexta, sábado. Mesmo que nós não possamos participar de todos esses trabalhos, será que a gente não podia especificar um pela semana? Será que a gente não podia especificar um a cada 15 dias? Será que nós não poderíamos especificar um a cada mês enquanto igreja, e termos essa devoção, e termos essa prática, e termos essa atitude, nos voltarmos para Deus, respondendo com atitudes sérias à nossa necessidade de oração? Pense nisso, meu irmão, pense nisso, minha irmã, porque o mover de Deus só ocorrerá no nosso meio quando nós nos voltarmos a Deus em oração, em súplica, em clamor, para que Ele haja e haja em nosso favor. Então aqui você tem o poder para a nossa luta, o poder para a nossa batalha espiritual. E aí Paulo fecha rapidamente essa carta, destacando pelo menos duas outras coisas. Vou só destacar aqui por causa do tempo. Em primeiro lugar, ele fala dos companheiros que ele tinha no sentido espiritual para essa luta, para essa batalha. E aqui ele fala, versículo 1, versículo 22, versículo 21, versículo 22. Ele diz: E para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito
e ele console o vosso coração. Então Paulo fala aqui de um dos companheiros que ele teve ao longo do seu ministério, Tíquico. Ele faz menção dessa pessoa em várias partes do Novo Testamento. Ele era natural da Ásia. O nome Tíquico significa fortuito, ou seja, algo não planejado, mas era o contrário daquilo que a gente observava na vida desse irmão, que estava sempre presente, que estava sempre junto do apóstolo Paulo e que se via de mensageiro dele, Paulo, não só para falar a situação, a condição de Paulo, mas para representar Paulo em outros lugares, em outras igrejas. Só a título de registro, a gente vê acerca desse homem lá em Atos, capítulo 20, versículo 4. A gente vê acerca dele também em Colossenses, capítulo 4, versículo 7. A gente vê aqui em Efésios, capítulo 6, 21 e 22. A gente vê em 2ª carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. E também a gente vê acerca dele em Tito, capítulo 3, versículo 12. E em todos esses textos, a suma, o resumo é isso, que esse companheiro de Paulo, Tíquico, ele se via como um mensageiro seu, um representante seu. E veja que, apesar de Paulo ser um gigante espiritual, ele não fazia a obra do Senhor sozinho. Ele não fazia a obra do Senhor simplesmente pela sua própria força. Ele contava com a ajuda de terceiros. Ele contava com a ajuda de auxiliares. E a gente não pode jamais fazer qualquer coisa para o Senhor a depender somente de nós mesmos. Não existe gigantes espirituais. Não existe servo do Senhor que não dependa dos outros. Não. Existem aqueles que dão apoio, existem aqueles que realizam a obra e juntos nós trabalhamos em prol do Evangelho. E aí, Paulo ele fecha aqui a sua carta nos versículos 23 e também no versículo 24, mostrando algumas bênçãos que nós temos diante dessa luta que nós travamos, diante dessa peregrinação terrena que nós estamos a desenvolver. E quais são essas bênçãos? São pelo menos 3. Nós desfrutamos da paz do Senhor na nossa vida, nós desfrutamos do amor de Deus no nosso viver e nós desfrutamos da sua graça também no nosso viver. Olha só como Paulo ele encerra essa carta aos Efésios, fazendo esse desejo em relação aos irmãos, fazendo esse desejo em relação àqueles crentes. E ele diz, paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E ele segue, versículo 24, a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala dessas 3 bênçãos: paz, amor e graça. São alguns recursos que eu, você, todos nós temos. Para quê? Para avançarmos na nossa caminhada cristã. Para quê? Para travarmos essa luta espiritual. E assim a gente percebe, irmãos e irmãs, que Deus nos capacita, que Deus nos supre, que Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos, não só para vencermos as artimanhas do diabo, mas também para nós perseverarmos no caminho do Senhor. Ele nos dá da sua paz, Ele nos dá do seu amor, Ele nos dá da sua graça. E aí eu faço uma pergunta: de que nós precisamos mais? De mais nada. Nós já temos tudo e tudo em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus ele nos abençoe mesmo, verdadeiramente, que Ele esteja aplicando a sua palavra ao nosso coração, que Ele esteja nos dando a ousadia necessária da gente enfrentar essa luta, essa batalha em termos espirituais, da gente seguir na nossa caminhada cristã aqui neste mundo, dentro dos seus sobressaltos, dentro das suas dificuldades, dentro das suas adversidades, mas tendo consciência disto: a graça, a paz e o amor de Deus, eles não vão se separar das nossas vidas. Então, confiados nisso, avancemos, lutemos e vivamos para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.